vou pregar hoje, e nesse tempo que nós vamos estar aqui, mudou a minha vida num dia. Então eu não vou pregar algo distante de mim, algo que não tenha nada a ver com o que tem acontecido comigo. Um dia eu estava no ônibus terminal, Capelinha, saindo do cursinho. E lá eu peguei a minha Bíblia e abri um texto. Eu já tinha lido aquele texto várias vezes, mas naquele dia eu tive um real entendimento daquele texto que me fez chorar. E ali eu senti a presença de Deus no ônibus. E ali eu fui tocado por Deus, Deus falou comigo e tal. Aí o ônibus saiu, terminal Capelinha, foi que foi. Durante o trajeto, eu não sei quantos andam de ônibus, mas quando você dá o sinalzinho pro ônibus e sobe, você sobe pela porta da frente. Aí você passa pela catraca e desce pela porta de trás. Um cara pegou e entrou pela porta de trás. Estava meio muvucado o negócio, o cara pegou e entrou pela porta de trás para não pagar a passagem. Aí o motorista pegou e parou o ônibus também, ficou de pé lá, falando, não, vou continuar enquanto o cara não descer. E aí o cara lá atrás começou, xingou e tal, e começou aquele bate-boca lá no ônibus. E eu estava impactado lá com o que eu tinha lido, tipo, olhando aquilo lá, eu falei, que isso é coisa do Caboja e tal. Mas estava lá impactado. Daqui a pouco, esse cara que passou lá atrás, para não pagar a passagem, que ele entrou por trás, ele foi e pulou a catraca. E foi lá bater boca com o motorista. Eu já tinha passado também, já estava na parte de trás do ônibus. Ele pulou a catraca e foi bater de cara, né, de peito com o motorista. Aí os dois se empurrando e se xingando. Mas eu tinha lido o texto, estava impactado, peguei e fui também. Não costumo fazer isso, irmão. Tranquilo, viu? Não é normal, mas é que eu estava bem impactado mesmo. Aí eu fui, pulei a catraca, sabe? Quando eu pulei a catraca, o busão... O brasileiro gosta, né, João? E aí eu pulei a catraca, entrei no meio dos dois, empurrei e falei, você acha que Jesus morreu na cruz por vocês, para vocês ficarem assim, fazendo isso? Falei. Foi a única vez na minha vida que eu fiz algo assim, radical, assim. Entrei no meu dente, os dois meio que pararam assim, mas estavam meio nervosos, me olhando. Eu não sei se eles pararam porque eu era maior que eles, ou se de repente aquilo teve algum impacto, eles foram se separando e tal, falando. Aí o cara foi, pagou a passagem, passou. Só por que você está falando tudo isso? É para te mostrar que o que eu vou falar aqui hoje me impactou. E mexeu demais comigo naquele dia. Eu quero que alcance o seu coração também nessa noite. Então, se esforça mais 40 minutos agora. Você já passou uma maratona tão grande, é o último quilômetro do dia. Então dê o seu melhor da sua atenção. Eu quero falar hoje sobre a carta esquecida do apóstolo Paulo. Ela é a carta esquecida porque ela é a última carta de Paulo, não na ordem cronológica, mas na ordem que está na Bíblia. Paulo escreveu 14 cartas e elas não estão na sua Bíblia em ordem cronológica, elas estão na sua Bíblia em ordem de tamanho. Por isso que Romanos, depois 1 Coríntios, 2 Coríntios, enfim. É por tamanho. As primeiras cartas são as maiores e vai diminuindo. O problema é que eu e você temos um problema de constância. Então quando a gente fala, vou começar a ler a Bíblia, vou ler o Novo Testamento agora. Aí você pega Mateus, Marcos, Lucas, não, cansei dos evangelhos, vou para as cartas de Paulo. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Puxa, não deu certo, acabou. E aí nós nunca chegamos nessa carta. Por isso que eu digo, é a carta esquecida do apóstolo Paulo, porque é a menor carta que Paulo escreveu, a menor. Gasta menos de uma página, mas que profundidade que essa carta tem. Algumas pessoas já disseram que essa carta, se não tivesse na Bíblia, não faria falta. Eu discordo plenamente. Essa carta foi essencial para a minha vida e vai ser para a sua também. Quem escreveu então, eu queria que você abrisse em Filemon. A carta de Paulo a Filemon, um homem chamado Filemon. Eu gostaria de deixar aberta a sua Bíblia nessa carta e nós vamos olhar alguns textos dela. Samuel, cadê Filemon, Samuel? Ah, no finalzinho. Carta que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu a Filemon.
Deixa aberta a sua Bíblia aí, eu gostaria de dizer algumas coisas. O Paulo que escreveu essa carta que você tem aberta à sua frente agora, não é mais o apóstolo Paulo no vigor da sua idade. Não é mais aquele apóstolo Paulo que muitas vezes desbravou terras e era capaz de caminhar longas distâncias, de enfrentar grandes desafios. Não é mais esse apóstolo Paulo que nós encontramos escrevendo para Filemão. O Paulo que nós encontramos nessa carta já é um Paulo envelhecido, já é um Paulo cheio de rugas, cansado, já é um Paulo que não tem forças mais para caminhar grandes distâncias, já não é um homem mais capaz de grandes desafios e grandes dificuldades que exigissem muito do seu físico. Não, já era um homem cansado, velho e preso na cidade de Roma. Já não tinha mais aquela liberdade que ele tinha de tomar um navio e viajar por longas distâncias no mundo. Agora está envelhecido e preso em Roma. É esse homem que vai escrever para nós. Ele tinha entre 60 e 70 anos de idade. Você pode falar, puxa, 70 e 70 anos não é muito. Mas naquela época em que a expectativa de vida era muito baixa, 60 e 70 anos era muito. Então com certeza a pele de Paulo era desgastada. E somado a isso, Paulo trazia em si as marcas das pedradas, as marcas dos açoites, as marcas da dificuldade que ele já havia passado. Então seu corpo, seu físico, ele era desfigurado não só pela idade que havia passado, mas também por todo o choque, por todos os traumas, por todo o sofrimento que ele havia passado pela causa de Jesus. E é esse o Paulo que nós encontramos escrevendo essa carta. Um homem envelhecido, preso e marcado pela dor que sofreu por amor a Jesus. Encontramos um homem aqui cheio de memórias. Embora não fosse capaz mais de levar o Evangelho às vezes a distâncias tão grandes que dependessem do seu vigor físico tão grande, era um homem que tinha história para contar. Sentasse ao lado do apóstolo Paulo e você ouviria as histórias mais incríveis que você poderia ouvir de alguém. Pense em alguém que foi usado por Deus para coisas que depois dele nenhum homem foi usado. 4 anos depois dessa carta que você tem aberta na sua frente, Paulo em Roma seria decapitado, teria sua cabeça cortada por ordem do imperador Nero, numa grande perseguição onde padeceram Pedro e Paulo. Então 4 anos depois disso que nós vamos ler, Paulo vai deixar esse tabernáculo terrestre. Paulo vai deixar a sua carne aqui e vai morrer por amor a Cristo. E eu fico me perguntando, em que Paulo vai investir a sua vida? O que um homem já idoso, já experimentado, que já viveu tudo pelo Evangelho, que agora tem pouquíssimos anos de vida pela frente, o que um homem nessa situação vai investir o seu tempo, vai investir as suas fichas, vai investir os seus créditos, vai investir a sua própria energia, que já não era tanto assim. Ele vai investir escrevendo essa carta. E que carta é essa? É a carta escrita em defesa de um desconhecido chamado Onésimo. Onésimo. Paulo, nesse contexto em que ele poderia projetar tantas outras coisas, ele decide escrever uma pequena carta em defesa de um desconhecido chamado Onésimo. Mas quem era Onésimo? Em primeiro lugar, Onésimo era um escravo. E um escravo no primeiro século, e por volta daquele tempo, não era considerado grande coisa. Na verdade, não era considerado uma pessoa, não era considerado um ser humano com valor de humanidade. Era considerado uma propriedade. Ele tinha o seu valor restrito àquilo que ele poderia gerar de renda, de trabalho para o seu senhor. Mas ele não tinha um valor de um ser humano digno. Era mais uma das propriedades do seu senhor. Então veja, o grande apóstolo Paulo,
o apóstolo dos apóstolos, agora está investindo o final da sua vida escrevendo uma carta em defesa de um escravo que não passava de uma propriedade aos olhos das pessoas. Mas não só isso, ele não só era um escravo, ele era um escravo inútil. O próprio Paulo vai falar no versículo 11 que Onésimo era inútil. Ora, um escravo que era uma propriedade que só se servia para trabalhar e para gerar renda e lucro para o seu senhor, se ele era inútil, para que prestava? Mas Paulo está escrevendo uma carta em defesa de um escravo inútil. Mas não só isso, Paulo escreve uma carta em defesa de um escravo inútil e fugitivo. Nada era pior para a dignidade de um escravo do que ter fugido do seu senhor. E Onésimo fugiu numa distância da Turquia até Roma, cerca de 2.000 quilômetros de distância ele fugiu. Foi para longe. Um escravo fugitivo era lixo, era a escória da sociedade, porque ele só se prestava para uma coisa, e fugir significava traição ao seu senhor. Por isso era desprezado, era como se fosse lixo, como se fosse escória. Um escravo fugitivo, ele dava um direito ao seu senhor. Se o seu senhor capturasse aquele escravo fugitivo, era direito do senhor punir aquele escravo. E muitos escravos eram crucificados para servir de exemplo para os outros. O senhor poderia fazer com ele o que ele quisesse. Alguns escravos eram pendurados em cruzes e morriam na cruz para servir de exemplo para os outros. Alguns escravos tinham seus joelhos quebrados depois que eram capturados após fugir. Outros eram destinados a trabalhos forçados. Então Paulo está escrevendo uma carta em favor, em defesa de um escravo inútil e um escravo fugitivo. Só que mais do que isso, escravo inútil, fugitivo e ladrão. Um escravo que, para fugir, para conseguir empregar uma viagem da Turquia até Roma, havia lesado patrimonialmente o seu senhor, que era Filemão. Para que ele pudesse fugir, ele havia roubado. E Paulo, ao defender Onésimo, poderia ser culpado junto com ele, por estar sendo cúmplice de algo errado que havia acontecido. No versículo 18, nós entendemos essa sugestão de que Onésimo, ele furtou algo da casa de Filemão. E para conseguir fazer uma viagem daquela, com certeza um escravo não teria condições financeiras, apenas roubando. E aí Paulo pega e começa a escrever uma carta para Filemão. Filemão, eu queria fazer uns pedidos para você, Filemão. E essa carta ele deu na mão de Onésimo, porque Onésimo foi preso em Roma também, conheceu Paulo, e Paulo foi usado para converter Onésimo. Só que aí Paulo falou: agora você vai ter que voltar para o seu senhor, você vai ter que acertar as contas com ele. É um tal de Filemão. Aí Paulo falou: eu conheço Filemão, eu sei quem é esse Filemão. Eu vou te dar uma carta na sua mão e você vai entregar para Filemão. E é essa carta que nós estamos na frente. E Paulo falou: olha, Filemão, eu tenho alguns pedidos para você. Eu tenho alguns pedidos. Mas ele adianta: Filemão, eu vou te pedir, mas eu poderia mandar, Filemão. Eu poderia dar uma ordem para que você fizesse e agisse de uma forma. Eu poderia mandar que você agisse de determinada forma. Por que ele poderia mandar? Primeiro, Filemão, eu poderia te mandar porque fui eu que te ganhei para Jesus, Filemão. Quando eu estava aí na Turquia, fui eu que te ganhei para Jesus. Então você me deve a sua vida eterna, Filemão. Se não fosse eu te pregar, se não fosse eu investir a minha vida a você, isso nós entendemos pelo versículo 19,
que Paulo foi a pessoa que tinha levado Filemão para Jesus. Então, Filemão, eu poderia te dar uma ordem e falar: olha, já que eu ganhei você para Jesus, agora você faz algumas coisas em favor de Onésimo. Ele falou: mas eu não vou mandar, eu vou pedir. Só que ele falou: também podia mandar porque eu sou apóstolo e embaixador. E mais, eu podia mandar porque eu estou preso por Cristo. Estou aqui em cadeias, em idade avançada. Isso me dá autoridade, Filemão. Você pega os versos 8 e 9, olha o que Paulo disse: por isso, Filemão, ainda que eu tenha em Cristo confiança para te mandar o que te convém, todavia eu peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Então Paulo diz: Filemão, eu tenho alguns pedidos para você em relação a Onésimo. Então Paulo começa a sua carta de defesa para Onésimo, dizendo para Filemão em favor de Onésimo: Filemão, o primeiro pedido que eu tenho para você, Filemão, recebe de volta o meu filho Onésimo. Versículo 10: peço-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei em algemas. Uma coisa é eu ter uma filha e chegar para você, que é um grande empresário, e falar: olha, você tem um emprego para minha filha. Outra coisa é chegar: olha, teu amigo aí precisa de um emprego, você arruma? Mas quando eu coloco como alguém da minha família, como um filho, eu torno uma questão pessoal. Filemão, eu estou pedindo para você receber uma pessoa de volta, mas não é qualquer pessoa, é o meu filho Onésimo. É alguém com o qual eu tenho um laço diferente, é alguém com o qual eu tenho um laço profundo e íntimo. É em favor dele que eu estou pedindo, Filemão. Pessoal, algo mais sério, algo mais profundo. E aí Filemão já começa a perceber que não é qualquer pedido. Mas Paulo diz: Filemão, eu tenho mais um pedido para você. Eu tenho mais um pedido por esse escravo inútil que fugiu, que roubou, que é pior do que lixo para a sociedade. Eu tenho mais um pedido, além de pedir que você receba ele como meu filho. Eu quero te pedir, Filemão, que você confie em mim. E eu estou te dizendo: Onésimo é útil. A sociedade, Filemão, diz que Onésimo é inútil, que ele fugiu, que ele não é digno de confiança, que ele não presta, que não sai nada dali. Mas confia na minha palavra, Filemão: Onésimo é útil. Versículo 11: Filemão, antes ele era inútil, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. Confia em mim, Filemão, confia na minha palavra, ele é útil. Em terceiro lugar, Paulo faz mais um pedido: Filemão, eu tenho mais um pedido. Eu quero que você receba o meu filho Onésimo. Confie na minha palavra que ele é útil, mas eu tenho mais um pedido, Filemão. Eu quero que você receba Onésimo como alguém da família. Eu quero que você receba o meu filho Onésimo. Confie em mim que ele é útil, mas não recebe ele mais como escravo, não. Recebe ele como alguém da família. Versículo 16: não mais como um escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Filemão, sabe esse escravo inútil, fugitivo que te roubou? Ele é meu filho agora, recebe ele, confia na minha palavra, ele é útil. E mais, recebe ele muito mais do que um escravo, recebe ele como alguém da sua família, como alguém que vai participar do seu coração, da sua intimidade, alguém que vai participar proximamente da sua vida, como alguém da família, Filemão. Mas aí Paulo diz: Filemão, eu tenho mais um pedido. Eu quero que você receba ele como meu filho. Eu quero que você confie na minha palavra de que ele é útil. Eu quero que você o receba como alguém da família. Só que eu quero pedir mais uma coisa, Filemão.
Eu quero que você trate Onésimo como se estivesse tratando comigo. E quando Onésimo estiver chegando diante de você, eu quero que você veja Onésimo, mas veja a mim. E tudo aquilo que eu construí com você, Filemão, todo o crédito que eu tenho com você, Filemão, por ter te levado a Jesus, por ter cuidado dos seus primeiros passos na fé, por ter investido tempo em você, para que hoje você pudesse ser salvo. Todo o nosso relacionamento, tudo aquilo que você me considera, Filemão, todo o carinho que você tem por mim, toda a estima que você tem por mim, Filemão, todo o prazer que você tem de estar comigo, todo o crédito que eu gerei com você, transfere para Onésimo. E quando ele chegar aí, recebe Onésimo como se estivesse recebendo a mim. Versículos 17 e versículos 12. Assim, Filemão, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Versículo 12. Eu mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Filemão, quando Onésimo bater na sua porta, não olhe para Onésimo como sendo Onésimo, olhe para Onésimo como se fosse o próprio coração meu, do apóstolo Paulo. Tudo que eu investi, tudo que foi construído no nosso relacionamento, Filemão, transfere para Onésimo e receba ele como se fosse a mim. Mas aí Paulo vai fazer um último pedido. Filemão, eu tenho mais um pedido para você. Eu tenho mais um pedido por esse escravo inútil, fugitivo, ladrão. Eu quero que você receba ele como meu filho. Eu quero que você confie na minha palavra que ele é útil. Eu quero que você receba-o como alguém da família. Eu quero que você transfira para Filemão todo o crédito que eu tenho contigo do nosso relacionamento. Mas eu quero pedir mais uma coisa, Filemão. Trate comigo como se estivesse tratando com Onésimo. A primeira coisa que ele pediu foi: trate Onésimo como se fosse eu, como se estivesse eu chegando aí. Só que Filemão, agora trate a mim, apóstolo Paulo, como se eu fosse Onésimo. Então Onésimo te roubou, Onésimo te gerou dano patrimonial, Onésimo fez com que você tivesse uma perda em alguma coisa. Pois bem, cobra de mim. Cobra de mim. Versículo 18. Se ele te prejudicou em alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. Então, Filemão, todo o meu crédito transfere para Onésimo. E todo o meu débito, todo o débito de Onésimo, desculpe, tudo aquilo que ele te infringiu, todo o direito que você teria de fazer algo com ele, de cobrar a ele, transfere isso para mim. E eu agora sou o devedor. Paulo não tenta justificar Onésimo. Havia um erro, tinha que ser sanado aqui. Só que Paulo termina com uma das afirmações mais brilhantes que o apóstolo Paulo escreveu. No versículo 20, ele vai dizer algo assim: Filemão, se você atender ao meu pedido, você vai reanimar o meu coração. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: Filemão, você quer me ver feliz? Eu que ganhei para Jesus, eu que sou um apóstolo velho, preso por amor ao Evangelho, que viajei em tantas partes do mundo por amor a Cristo. Você quer ver esse apóstolo velho feliz? Com o coração revigorado, com o coração completo, com o coração vivo? Atende esses meus pedidos. Recebe ele como se fosse o meu filho. Recebe ele, confie na minha palavra que ele é útil. Recebe ele como alguém da família. Trate ele como se você estivesse tratando comigo. Trate a mim como você deveria tratar Onésimo. Filemão, se você fizer isso, o meu coração vai reviver. Esse coração velho, cansado, numa prisão, sem muita esperança, sem muitos motivos de alegria. Você quer ver esse coração feliz de novo, Filemão?
Você quer ver esse coração vibrante, vivo novamente? Atende esse meu pedido em favor de Onésimo. Eu sempre aprendi muito com essa questão do texto. Eu sempre achei chocante como o apóstolo Paulo compra uma briga que ninguém compraria. E eu aprendo muito com o apóstolo Paulo, e você também. Que exemplo em defesa dos mais fracos, em defesa daqueles que não tem nada, não tem saída, não tem... em defesa. Mas aquele dia no ônibus não foi isso que me fez chorar. Não foi isso que impactou o meu coração. Não foi isso que mexeu na minha vida. Porque eu sempre li o livro de Filemão, a carta a Filemão, pensando, puxa vida, eu preciso ser como o apóstolo Paulo. Que grande exemplo o apóstolo Paulo. Que bonito o apóstolo Paulo. Mas naquele dia eu entendi que na história eu não era o apóstolo Paulo. Eu não era o apóstolo Paulo. Naquele dia eu entendi que na história eu era Onésimo. Que Paulo na verdade representava Jesus ali. E que cada um dos pedidos que Paulo fez em favor de Onésimo foram pedidos que Cristo fez por mim e por você. E que assim como Onésimo era um caso perdido, eu também era um caso perdido, você também. E que para Onésimo só tinha uma saída, alguém tinha que entrar em defesa dele, alguém tinha que interferir, porque Onésimo merecia ser punido, Onésimo merecia até morrer segundo as leis da época. E aí quando eu olhei esse texto, eu vi a minha vida, a quantidade de vezes que eu já infringi a lei de Deus, e que ainda hoje não há um dia que eu vou me deitar e que eu não tenha tropeçado em algo, que eu não tenha feito algo, que tenha violado a lei de Deus, eu tenha deixado de fazer algo que deveria fazer, e que aquele escravo fugitivo, de réu de morte, representa a mim. E assim como Paulo chegou diante de Filemão e falou: Filemão, recebe Onésimo de volta. Cristo, nosso intercessor, um dia olhou para o pai e falou: pai, recebe o Samuel de volta. Ele está longe, ele está perdido, ele está cego, ele está violando a tua lei, ele é réu de morte, está errado o que ele fez, mas recebe ele de volta. Romanos capítulo 8, versículo 34, Jesus está à destra de Deus intercedendo por nós. 1 João capítulo 2, versículo 1, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Assim como Paulo falou: Filemão, recebe Onésimo de volta. A intercessão de Cristo, recebe o Samuel de volta. Recebe o Paulo, a Maria, a Ana, o Antônio, recebe ele de volta. Só que Jesus não pediu só isso. Assim como Paulo olhou para Filemão e disse: Filemão, confie na minha palavra, Onésimo é útil. Todo mundo vai dizer que ele é inútil, todo mundo vai dizer que não presta para nada, que está perdido, que já é alguém que tem que ser descartado. Confia em mim, Filemão, ele é útil. Jesus também na sua intercessão: pai, Samuel é útil. Ele foi inútil em outro tempo, mas agora ele é útil. Agora ele é útil. E eu estou fazendo uma obra, pai. Estou mudando a vida dele, estou transformando, estou melhorando, estou tratando com ele. E Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel para completar até aquele dia. Confia em mim, pai, estou trabalhando, estou fazendo. Ele é útil, ele é útil, ele é útil.
Porque a guerra é essa. O que as pessoas dizem de você e o que Deus diz de você. O próprio apóstolo Paulo passou por isso. Em Atos capítulo 9, um dia Ananias se levantou e Deus falou: olha, você vai lá encontrar um cara chamado Saulo e tal. Deus, deixa eu te contar quem é esse cara. Ele é inútil. Ele mata cristãos, ele persegue cristãos. Deixa eu te atualizar, Deus, o que a sociedade diz de Saulo, o que os cristãos dizem de Saulo. Aí Deus vai dizer: Ananias, deixa eu te dizer o que Paulo é para mim. Para mim ele é um vaso escolhido e ponto final. Não me interessa, Ananias, o que você, o que os cristãos, o que a sociedade diz de Saulo. Para mim ele é um vaso escolhido. Para mim ele é útil. Para mim ele é útil. E sabe, eu não sei se você está desanimado, se você está meio enfraquecido na fé, se você acordou aí meio budiado, já não está afim de muita coisa a mais, mas algo me inspira, algo me anima o coração, algo me faz continuar em frente. É saber que por mais que as pessoas possam falar que eu sou inútil, que não tem jeito, que não faz, que não dá, que não sai, o Deus dos céus e da terra diz que eu sou útil. E se Ele diz que eu sou útil, quem pode falar algo contrário? Se Deus diz que você é útil, pelo amor de Deus, pare de ouvir tudo que falam de você, tudo que tentam te desvirtuar, ou que tentam te desmerecer, te desvalorizar, dizendo que você não é útil. Deus diz que você é útil. Deus diz que você é um vaso escolhido. Ponto final. Pai, recebe o Samuel de volta e confia em mim, ele é útil. Mas Pai, eu tenho mais um pedido. Recebe o Samuel de volta, mas recebe o Samuel de volta como alguém da família. Assim como Paulo pediu para Filemão, recebe Onésimo como alguém da família. A intercessão de Cristo é mais do que simplesmente uma recepção. Recebe como alguém da família. João capítulo 1, versículo 12: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19: já não são mais estrangeiros, já não são mais forasteiros, mas são família de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15: nós temos recebido um espírito não de escravidão, mas um espírito de adoção de filhos, o qual clama: Paizinho, Abba, Pai. Não mais um espírito de escravidão, como Onésimo era escravo, nós éramos escravos. Não mais um espírito de escravidão, mas recebe como alguém da família, que recebe um espírito de adoção. E nesse espírito clama: Abba, Pai, Paizinho. Recebe Samuel como alguém da família. Mas Pai, eu tenho mais 2 pedidos. O quarto pedido que Paulo fez para Filemão foi: Filemão, trate Onésimo como se você estivesse tratando a mim. E todo o crédito que eu construí com você, Filemão, transfere para Onésimo. E aí eu olho para a Bíblia e vejo que Jesus ficou 33 anos aqui na terra. 33 anos cumprindo tudo da lei de Deus. Cada pensamento de Jesus expressava a vontade de Deus. Cada ação de Jesus representava o que era a vontade de Deus. Cada passo, cada respirar de Jesus era para a glória de Deus. Jesus cumpriu em cada detalhe a vontade de Deus. E o que a lei dizia? A lei dizia que quem cumprisse toda a lei de Deus era digno de bênção. Receberia toda sorte de bênçãos, entre milhares de outras promessas. Olha o que a Bíblia diz que Jesus fez. Pai, todo esse crédito que eu construí contigo nesses 33 anos, fazendo a tua vontade, cumprindo a tua vontade em todos os detalhes, tudo isso que eu construí contigo, Senhor, meu Pai, que me fez merecedor de toda sorte de bênçãos. Pega isso e transfere para Samuel. Transfere para você. Transfere para eles.
trate cada um deles, Pai, como se o Senhor estivesse tratando com o seu Filho perfeito. E é por isso que Efésios 1:3 vai dizer que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós nele, com tudo aquilo que Ele conquistou, com todo o crédito que Ele conquistou, esse crédito é transferido para nós. Essa vida perfeita de Cristo é imputada a você. E Deus, quando olha para você, não vê a sua justiça, não vê a minha justiça, vê a justiça de Cristo. E quando vê a justiça de Cristo, fala: é digno de toda sorte de bênçãos, baseado no que Jesus fez. Pela graça sois salvos, pela graça. É esse presente. Jesus pega essa vida perfeita e imputa a você e transfere para você. Mas aí Paulo fez um último pedido: Filemão, todo débito de Onésimo transfere para mim. E toda a cobrança que você for fazer para Onésimo, tudo aquilo que ele teria que pagar, tudo aquilo que ele violou, te roubou, te furtou, tudo aquilo que faz dele réu de juízo, Filemão, transfere para mim. E a cruz é isso. Pai, o Samuel tem muita coisa que faz dele réu de morte, e aí cada um de vocês também. Pai, me trate como Samuel mereceria ter sido tratado. Pai, me trate como cada um dos que estão aqui mereciam ser tratados. E aí Jesus vai para a cruz ser tratado como nós merecíamos ser tratados. A justiça perfeita de Cristo é imputada a você, e Deus te trata de acordo com a justiça de Cristo. Aí o meu pecado e o seu pecado são imputados a Jesus, e Ele é tratado como se tivesse feito todos os pecados que eu e você praticamos todo esse tempo, e ainda vamos praticar. E aí Cristo é tratado dessa forma. Por isso que 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Colossenses 2,14: e havendo riscado a cédula que de alguma forma nos era contrária, cravou-a na cruz do Calvário. E é o que Paulo disse: Filemão, se você atender os meus pedidos, o meu coração vai ficar alegre, o meu coração vai ficar satisfeito, Filemão. Aí você pega Isaías 53:11. Cristo verá o fruto do seu trabalho, de tudo isso que Ele fez, nessa troca de lugares. Ele vai ver tudo isso e ficará satisfeito, feliz. Sabe o que aconteceu com Onésimo? O historiador da igreja, John Knox, ele cita uma tradição de Inácio, onde está escrito que Onésimo se tornou o bispo de Éfeso, se tornou líder da igreja de Éfeso. Aquele escravo inútil, aquele escravo fugitivo, aquele escravo ladrão, porque entrou um apóstolo Paulo e brigou a guerra dele e disse: Filemão, recebe ele como se fosse o meu filho, confia em mim porque ele é útil, recebe ele como alguém da família, trata ele como você queria me tratar, e trate a mim como você iria tratá-lo, e se você fizer isso, Filemão, eu vou ficar feliz. Esse escravo se tornou o líder da igreja de Éfeso.
Você já consegue imaginar um dia você chegar em Éfeso, na época em que Onésimo fosse o bispo da cidade de Éfeso? Imagina você voltando um pouco mais de 1900 anos atrás, e entrando nas casas, ou talvez alguma casa maior, onde Onésimo era líder da igreja, o bispo. Você imaginou chegar para Onésimo e dizer: Onésimo, quem é o apóstolo Paulo para você? Quem é Paulo para você, Onésimo? Sabe o que você ouvir? Paulo é o homem que salvou a minha vida. Paulo é o homem que bancou a minha história, que comprou a minha guerra, que defendeu a minha causa, que entrou na minha defesa quando ninguém mais se interessava por mim e eu era considerado pior do que lixo. Paulo é o homem que ainda acreditou em mim e assumiu a minha dívida, me recebeu como família. Paulo é isso para mim. Agora, se alguém chegasse para você hoje e dissesse: quem é Jesus para você? Samuel, quem é Jesus? Tem um pregador chamado Paul Washer, a maioria conhece. Paul Washer diz que algumas pessoas chegam nele e perguntam: Pastor Paul Washer, por quê? Qual o segredo do seu ministério? Por que toda essa pegada? Qual que é aí o segredo de tanta unção, de tanto impacto no seu ministério? O que aconteceu? Qual é esse segredo fatal que faz de você esse grande pregador que você é? Sabe o que ele responde? Um dia eu cheguei em casa, longe de Deus, afogado no pecado. Eu estava deitado na minha cama e eu acordei. E quando eu acordei, eu senti algo gelado no meu rosto. E eu me levantei porque eu tinha me embriagado durante toda a noite. E ainda com dor de cabeça eu me levantei e fui até um espelho. E percebi que por toda a noite este pregador havia passado na cama com o rosto sobre uma poça de vômito, que era dele mesmo. Esse é o meu segredo, ele diz. E ele pergunta: o que mais é preciso para motivar? O que mais é preciso para me inspirar? O que mais é preciso para me fazer levantar? E o sangue nos olhos e a coragem no peito. Ele me encontrou numa poça de vômitos. Este é o meu segredo. Semana passada eu tive aula de história da igreja com um professor chamado Ziel Machado. E ele é pastor da igreja metodista. Ele contou que um dia, ele contou que há 15 anos atrás, na verdade, um homem da igreja saiu. Deu algum probleminha e o cara saiu da igreja. 15 anos depois veio um rapaz na igreja. Um rapaz homossexual, sentou na segunda fila. E durante a pregação da palavra ele se quebrantou, chorou, entregou a vida para Jesus. Foi falar com o pastor. Ele disse: olha, eu fui ao psiquiatra, porque eu estava pensando em me matar, eu estava perdido. E o psiquiatra perguntou: puxa, não tem nenhuma memória feliz na sua vida do passado? Blá, blá, blá. Ele falou: olha, quando eu era pequeno eu ia com meu pai na igreja, e aquilo me fazia bem. Aí o psiquiatra ateu falou para ele: vai lá de novo. Vai lá de novo, já que te fez bem e tal. E ele foi na igreja e foi esse dia. Aquele homem que havia saído da igreja há 15 anos atrás, esse rapaz era um dos filhos dele. Eram 5 filhos, 3 deles homossexuais. E aquele rapaz foi restaurado. E quando eu digo que ele foi restaurado, eu não estou dizendo que ele deixou de ter atração homossexual. E o pastor Ziel da Metodista também falou: e também não estou dizendo que ele perdeu todos os trejeitos dele. Ele foi restaurado porque ele se posicionou em Cristo e disse: pastor, eu ainda continuo com atração à prática homossexual,
Sabe o que eu vou fazer, pastor? Eu vou crucificar isso para Deus. Eu vou ser um eunuco pelo reino de Deus. Eu vou me consagrar, vou ser um celibatário pelo reino de Deus. E começou a ganhar gente da família dele. Aí o pastor Ziel disse que esse rapaz chegou um dia na igreja restaurado, apenas com tentação, como todos nós temos, um pouco ainda do trejeito. Pastor, eu queria fazer alguma coisa na igreja, posso? Aí o pastor, pode. O que você sabe fazer? Eu sou formado em botânica pela USP, tenho doutorado aqui, cuido de planta, cuido de flor, cuido de... enfim. Tá, você pensa em alguma coisa? Puxa, pastor, acho que a gente tem que cuidar bem da criação de Deus. Pastor, tem uma ideia. As pessoas jogam fora orquídeas quando a flor cai, quando a flor murcha. Mas ainda há vida naquela orquídea. Quando é tratada e na estação correta, as flores vão nascer novamente. Pastor, posso fazer aqui um cemitério de orquídeas? Na verdade, um canto aqui na igreja, onde eu vou pegar essas orquídeas que as pessoas jogam fora, e nós vamos aqui trabalhar nelas para restaurar a flor delas. Pastor, então vai, faz, pode. Aquele cara começou a trabalhar nisso. Eles têm hoje lá 100 orquídeas. 100 orquídeas que tinham sido jogadas fora e agora estavam sendo cuidadas, estavam sendo tratadas, estavam sendo e dando flores. Um dia aquele rapaz chegou para o pastor e disse: pastor, essas orquídeas são a história da minha vida. Eu fui descartado. Eu perdi tudo de bom que eu tinha na minha vida, e por isso eu fui descartado, fui considerado como lixo, assim como essas orquídeas. Mas Jesus acreditou em mim. Jesus acreditou que eu ainda poderia dar flores. E eu estou aqui, pastor, salvo. É isso que o Evangelho faz. Debaixo da cruz tem sempre mais um lugar. E lá embaixo da cruz nós estamos sempre ouvindo: vai, não peques mais, vai, não peques mais. Mas estamos debaixo da cruz, há lugar para todos. E o último texto que eu queria citar, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Quando agora o próprio apóstolo Paulo vai falar para Timóteo: Timóteo, deixa eu te falar algo, Timóteo. Mas não é qualquer coisa, Timóteo. Você pode ficar de pé para falar esse texto. Fique de pé no seu lugar. Timóteo, eu quero falar algo para você. Mas Timóteo, isso que eu vou falar é uma afirmação fiel e digna de toda aceitação, Timóteo. Você pode aceitar isso com toda a confiança que eu vou falar, Timóteo. Se prepara. O que eu vou falar é fiel. O que eu vou falar é digno que você aceite e guarde isso para o resto da sua vida. Segura aí, Timóteo. Jesus Cristo veio ao mundo e deu a sua vida por pecadores, dos quais eu sou o principal. Se eu estivesse lá, eu ia falar: Paulo, para. Você está errado. Tem outro principal. O Evangelho, a mensagem da cruz. Quando eu canto, irmão, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por eu fui convocado, não foi porque eu fiz algo, não foi porque Deus viu algo em mim. O mundo é assim. Nós vamos ter convocação na seleção, vai ser convocado quem jogou bem esses anos, quem fez mais gol, quem mereceu, quem foi jogar na Europa, quem tem uma história. Quando você vai buscar um emprego, é quem fala inglês, é quem tem curso de informática, é quem tem experiência, é quem é isso, é quem é aquilo, é quem é mais bonito, é quem fala melhor, é quem tem talento, é quem tem habilidade. E esse é o nosso mundo. É sempre merecimento, 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 merecimento. Mas quando nós chegamos diante do nosso relacionamento com Deus, eu tenho que me curvar e lembrar que não é aquilo que eu sou, aquilo que eu falo, aquilo que eu tenho em mim mesmo, mas é a graça. É porque Ele decidiu comprar uma briga
disse: para ele valeu a pena. Para ele valeu a pena. Esse é o Evangelho. Convocados pela graça.